Olá pessoal, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer a nossa plataforma de cursos. Estamos com o novíssimo e mais completo curso de EBERIC, um dos melhores e mais usados softwares de dimensionamento do Brasil, além dos nossos já famosos cursos de fundações e do dimensionamento de edifício completo, os melhores do tipo disponível na internet. Todos os nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, e são válidos em todo o território nacional. Então, se você quer fazer um curso com muita qualidade e pagando muito pouco por isso, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Aguardo vocês lá e aproveitem o vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E galera, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não deixe de curtir, se possível compartilhar. Eu sempre esqueço de pedir isso para vocês. Eu falo lá no final do vídeo, daí já não adianta mais. Então, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque aqui só tem conteúdo bacana, tá certo? Então vamos lá. Continuando a nossa série aí de vídeos, onde nós estamos dimensionando esses elementos estruturais, né, do beiral de canto, que é um tipo de estrutura que está bem comum hoje em dia, né, essas vigas aqui de canto para fazer um janelão de canto. Então é uma dúvida que surgiu e foi muito pedida aqui no canal e eu resolvi fazer aí uma série de vídeos calculando desde as lajes até as vigas. Então nós vamos fazer todo esse processo. O vídeo de hoje nós já vamos dimensionar as vigas, mais precisamente uma viga, que é a viga principal. Nos outros vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, vai aparecer no cardzinho para vocês aí em cima. Nós dimensionamos as lajes e a viga chata. Então essa viga chata que tem aqui, ó, que é a viga que nós utilizamos como apoio para esse beiral frontal, também foi dimensionada. Então, nós dimensionamos todos esses elementos estruturais, agora ficou faltando apenas as vigas, tá certo? Vamos entender como que funciona essa questão de viga de canto, né? Como que eu calculo, qual é o processo básico para a gente calcular esse tipo de estrutura. Bom, tudo vai depender, pessoal, da rigidez do elemento. Se nós tivermos um elemento com uma maior rigidez, automaticamente nós temos que direcionar todas as cargas de reação de apoio para esse elemento que tem maior rigidez. Felipe, eu não entendi muito bem esse conceito de rigidez, você pode explicar para mim? Vamos lá. Rigidez, pessoal, é a relação entre as dimensões de um elemento. Imaginem só de olhar para esse elemento aqui, qual dessas duas vigas é mais rígida? Vejam só, olhando essa viga de frente, nós temos aqui um pilar, outro pilar, então ela tem um apoio aqui, e uma parte aqui dela está em balanço, né? Uma parte significativa. Vejam só, se eu pegar do eixo desse pilar até a ponta da viga, eu tenho 2,54 metros, certo? Agora vamos estudar essa viga da lateral. Vejam só, eu tenho um pilar aqui, vejam só que eles estão bem mais afastados, né? E eu tenho um balanço que tem 1,70. Qual dessas duas vigas tem essa ponta aqui mais rígida, né? Só de olhar assim a gente consegue entender qual das duas é mais rígida, considerando que elas têm a mesma seção, considerando a altura e a altura iguais, né? Ela tem 30 centímetros por 15 centímetros de largura, então elas têm a mesma seção transversal, porém a distribuição aqui, né, delas é diferente. Então, uma tem um balanço de 2,54 metros, outra tem um balanço de 1,70. A rigidez da viga que tem um balanço de 1,70 é significativamente maior do que a que tem um balanço de 2,54. Até porque a distância aqui entre um pilar e outro que serve de apoio também é maior, o que reduz o momento que é aplicado nessa ponta aqui. Então, imaginem, o efeito de alavanca com um balanço maior
do que os dois apoios é muito maior quando eu tenho um apoio mais separado um do outro aqui, né? Então, esse efeito alavanca acaba diminuindo com a distância entre os apoios principais. Então, como eu tenho uma viga que ela é uma viga de canto, né? São duas vigas que compõem esse canto aqui, onde eu não posso colocar um pilar aqui por conta das questões arquitetônicas, eu vou ter que considerar uma viga apoiando em outra viga. Para fazer essa consideração, eu sempre busco apoiar na viga que tem uma maior rigidez. Para isso, como nós já fizemos essa observação, é muito mais interessante eu apoiar esta viga que tem um balanço maior nesta viga que tem um balanço menor. Porque o resultado estrutural, né, o comportamento estrutural vai ser muito mais favorável, né, para o conjunto todo, logicamente, da estrutura, né, do que se eu fizer o inverso. Por exemplo, se eu apoiasse esta viga nesta viga aqui. Certo, pessoal? Então, esse é o conceito principal. Então, fazendo essas considerações iniciais, nós vamos fazer o seguinte. Esta viga aqui, que tem um balanço de 2,54, ela vai ter 3 apoios. Um apoio será esta viga, né? Essa viga aqui da lateral, ela vai servir de apoio. Ela vai ter um apoio aqui desse pilar central e o outro apoio aqui da extremidade, que é esse pilar maiorzão aqui, que não chega a ser um pilar parede, né? A gente viu isso na última aula. E esta viga aqui, ela vai ter 2 apoios e uma carga concentrada na ponta, que será a reação desse apoio aqui, dessa viga frontal. Tá certo? Então, eu tenho um apoio que é esse pilar, um apoio no meio que é esse pilar, e uma reação de apoio desta viga aqui, que será apoiado nesta viga da lateral. Assim como eu também tenho a reação das lajes, tanto da laje do vão principal, quanto a laje do balanço frontal. Então, eu tenho esse balanço frontal aqui, que vai aplicar suas reações nesta viga. Eu tenho essa laje do vão principal, que vai apoiar as reações nesta viga. E também tenho a viga chata, que também terá sua reação, que nós já calculamos na última aula. Tá ok? Então, maravilha. Então, vamos, entendendo logicamente essa parte, vamos fazer o detalhamento do esquema estático dessa viga. Na verdade, eu já fiz para economizar tempo, tá? Nós vamos utilizar o F2 para isso. Então, eu tenho aqui os 2 esquemas estáticos. Eu não vou mostrar a carga para vocês ainda, porque nós vamos fazer esse levantamento de carga. Ah, Felipe, eu não sei mexer no F2, como é que eu faço? Eu vou deixar aí na descrição, pessoal, na verdade é um mini curso lá do nosso site. É totalmente gratuito, tá? Você não precisa pagar nada. Se não me engano, são 2 ou 3 aulas, onde eu mostro para vocês os pontos principais para a utilização do F2. Então, é só você entrar no nosso site, assistir às aulas, você vai aprender tudo o necessário para acompanhar essa aula aqui. Então, dá um pause nesse vídeo, vai lá no nosso site, assiste essas aulas, tá certo? É totalmente gratuito, você só tem que fazer um cadastrinho lá para conseguir acessar as aulas, mas é totalmente gratuito. Assim também como um mini curso do MatCAD, também vou deixar na descrição para vocês aí. Então, vão lá, façam esses 2 mini cursos aí, são totalmente gratuitos. Tá legal? Antes da gente fazer o esquema estático, nós temos que fazer o levantamento de cargas, né? Como que funciona esse levantamento de cargas? Como nós já dimensionamos os elementos estruturais, como as lajes, as vigas, a viga chata, no caso aqui, esse balanço frontal, nós simplesmente temos que pegar a reação desses elementos. Por exemplo, eu tenho aqui a laje do vão principal, né? Nós fizemos isso lá nas aulas anteriores. Fizemos o levantamento das lajes e desenhamos esse esquema estático aqui. Correto? E agora eu posso coletar, por exemplo, a reação de apoio dessa viga lateral. Então, essa esquema estático aqui é exatamente desta laje aqui, ó, dessa vigotinha aqui. Então, nós pegamos uma vigota, calculamos essa vigota, e a reação que nós vemos aqui, essa reação de 3
2,89 é justamente este apoio aqui dessa viga, tá certo? O mesmo a gente consegue fazer para esse balancinho aqui. Eu também tenho ele aqui, que é esse daqui, ó. Então, eu fiz lá o levantamento de cargas e tudo mais, nós fizemos na última aula, e a gente consegue pegar as reações de apoio. Por exemplo, essa reação de 1,7 é a reação que vai sobre esta viga, correto? E a outra reação é a reação que vai sobre a viga chata. Aí nós temos o peso próprio da viga, né? Tanto da viga frontal quanto da viga lateral, e também uma sobrecarga de alvenaria, né? Uma carga, na verdade não é sobrecarga, é uma carga permanente de alvenaria que tem 1 metro de altura. Eu já falei em vários vídeos, né, que essa alvenaria que a gente utiliza, que é a alvenaria de 15 centímetros de espessura, ela pesa acabada, né, com revestimento interno e externo, aproximadamente 180 kg, ou 1,8 kN por metro quadrado. Então, 1 metro quadrado de parede, né, vai aparecer um videozinho para vocês aí em cima, onde eu explico exatamente como calcular o peso dessa alvenaria. Então, como essa alvenaria nossa tem 1 metro de altura, eu sei que a cada metro de carga distribuída, eu vou ter 1,8 kN de carga de alvenaria. Tá? Então, em cima dessa viga aqui, eu tenho uma alvenaria, apesar de não aparecer nesse projeto. Tá certo? Mas, com o projeto arquitetônico, a gente tem essa informação. Como esse projeto aqui é apenas uma simulação da estrutura, né? Não dá para ver, mas no projeto arquitetônico consta que eu tenho uma platibanda aqui em cima de 1 metro. Então, vamos escrever essas cargas aí. Bom, eu vou abrir aqui nosso MATCAD. Se você não sabe mexer no MATCAD, também vai estar aí na descrição do vídeo um mini curso para vocês aprenderem aí a como trabalhar com esse software. Tá? Um software gratuito. No mini curso tem até o arquivo, se não me engano, para vocês fazerem o download, mas vou deixar na descrição do vídeo para vocês aí. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer para fazer o levantamento de cargas da nossa viga? Nós temos que pegar justamente a reação, né, das nossas lajes e as cargas pontuais de uma viga que se apoia, né, da viga que se apoia em viga. Vamos começar primeiro coletando as informações da viga frontal, que é esta viga aqui. Essa viga frontal ela tem que cargas? Ela tem somente a carga de reação de apoio desse balancinho aqui, que é justamente o balancinho que nós fizemos nas últimas aulas, né, que é esse balancinho aqui, ó. Esse esquema estático, pessoal, é de uma vigota. Tá? Então, essa vigotinha aqui é exatamente esse esquema estático. Então, vai me fornecer aqui uma carga de reação de apoio de 1,7 para uma vigota. Porém, nós sabemos que uma carga distribuída é composta por cargas por metro. Né? Então, eu tenho uma determinada carga por metro. Então, se eu tiver que colocar essa reação de apoio, eu tenho que dividir por 0,42. Felipe, mas por que 0,42? Porque quando a gente foi fazer a seção de referência dessa vigotinha, né, se a gente for pegar aqui a faixa de influência, ela é uma faixa de influência que vai do eixo a eixo de vigota. Então, ela vai desse eixo até esse eixo, que tem 42 centímetros. Tá ok? Que é, na verdade, do eixo da minha lajota, que fica aqui nesse espaço vazio, né? Que é justamente a faixa de influência para uma vigotinha dessa. Como eu quero descobrir essa reação para 1 metro, ao invés de multiplicar, que nós fizemos quando estávamos encontrando a carga desta vigotinha, eu tenho que agora dividir, porque agora eu encontro a carga por metro e não por vigota. Não sei se deu para entender. Então, nós vamos pegar essa reação de apoio que nós encontramos para essa vigotinha, que é de 1,7 por 0,42. Então, vamos abrir aqui e colocar. Vou colocar um textinho aqui primeiro, né? Vou chamar aqui de carga distribuída viga frontal. Lembrando que eu vou deixar esse memorialzinho para vocês na descrição do vídeo, para vocês fazerem o download também. Tá certo? Reação da laje. Eu tenho 1,7 dividido por 0,42. 1,7 é por vigota, se eu dividir por 0,42, eu encontro
por metro, né? Justamente porque 0,42 é a faixa de influência dessa vigota. Eu tenho uma carga por metro de 4,04 kN. Então, kN seria kN por metro aqui. Mas eu vou colocar só kN, para não preencher muito, não ficar muito poluído aqui o nosso memorial. Peso próprio da viga. Peso próprio da viga é 0,15 vezes 0,30 vezes 0,3, né? 0,3 vezes 25. Eu tenho 125 kN. Tá certo? 125 kN. E a carga de alvenaria, que é justamente 1,8 vezes 1 metro de altura, que vai dar 1,8 mesmo, kN. Então, essas são as cargas que compõem a viga frontal, né? Se eu fizer a somatória toda aqui, vai ser RA da laje, mais peso próprio da viga, mais alvenaria. Eu tenho 6,97 kN por metro. Aqui eu vou colocar por metro para a gente não se confundir. Agora, feito isso, eu posso montar o esquema estático daquela viga. Tá certo? Então eu venho aqui, né? Na verdade eu já montei esse esquema estático, é justamente esse esquema aqui, ó. Então tem 6,97 de carga distribuída, um vão de 2,44 por 1,60. Vamos só conferir isso daqui lá no desenho 3D. Né? Se eu for pegar do eixo desse pilar até o eixo desse pilar, eu tenho 1,60, aqui está dando 1,61, mas é porque ele está arredondando, mas é 1,60, e aqui eu tenho 2,44 mais ou menos. Então, exatamente o que eu tenho aqui, 1,60, 2,44. Este apoio aqui é esta viga. Então, essa viga se apoia nesse pilar e nesta viga. Então, esse apoio aqui é o que importa para a gente nesse momento. Por quê? Encontrando a reação desse apoio, eu encontro a carga pontual da ponta daquela viga. Então, já preenchi aqui todas as informações dessa viga e vou encontrar qual é a reação de apoio dessa viga, que deu 6,9. Então, esse 6,9 entra como uma carga pontual na outra viga. Tá certo? Só para ficar claro aí para vocês. Vamos encontrar agora, então, qual será a carga distribuída da viga lateral, que é a viga que efetivamente nós vamos calcular. Lateral. Então, carga distribuída da viga lateral será, novamente, a reação de apoio da laje, que vai ser a reação daquela vigota principal. Então, se eu abrir aqui o 3D de novo, a vigota que nós calculamos lá nas primeiras aulas, essa vigota aqui, nós já calculamos ela. Encontramos uma reação de apoio desta viga. Então, essa vigota é essa daqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho aqui um vão de 4,05 e um balanço de 55 centímetros. Eu tenho essa reação de apoio que é de 3,89. 3,89 por vigota. Então, novamente, 3,89 dividido por 0,42. Aí eu vou encontrar qual é a reação de apoio por metro. Kilonewton por metro. Não vou colocar o metro para não poluir aqui o nosso memorial. Lá no final eu coloco. E aí eu tenho o peso próprio da viga e a alvenaria, que eu simplesmente vou copiar daqui, ó. Vou copiar tudo isso daqui, já vai me dar o resultado final aqui. Maravilha! Ó, tem o peso próprio da viga, que a seção da viga é exatamente igual. A alvenaria é exatamente igual. Reação da laje, portanto, a carga final, portanto, vai ficar 12,19 kN por metro. Tá certo? Aí eu tenho as cargas pontuais. Cargas, vou colocar em maiúsculo, cargas pontuais, que são muito parecidas com isso daqui. Eu só vou colocar o valor final, né? Que eu tenho a reação da viga, vou chamar aqui de RA chata, que é da viga chata, que vai ser 5,98. É 5,908. Aonde eu tirei essa reação? Justamente da aula da viga chata. Nós temos aqui a aula da viga chata, onde nós calculamos lá a viga chata. E eu tenho aqui nesse cálculo justamente a
cortante, que é exatamente a reação de apoio, porque se trata de uma viga biapoiada. Então, deu 5,9 ou 5,91. Vamos colocar aqui, portanto, no nosso memorial de cálculo, 5,908. E a reação da viga, que é justamente aquele 6,9. 6,9 kN, aqui é kilonewton também. 6,9 veio desse esquema estático que a gente acabou de fazer. Que é aqui, ó, esse esquema estático da primeira viga, da viga frontal, deu 6,9. Então, essas duas cargas, essa carga da reação da viga vai bem na ponta do balanço. Então, bem aqui na pontinha do balanço, vai a reação desta viga aqui. E aí eu tenho a reação da viga chata, que será apoiada bem nesse cruzamento aqui dessas linhas pontilhadas, que é aquele 5,9. Tá certo? Então, nós temos todas as cargas que eu preciso para calcular a minha viga. Então, essas cargas aqui da segunda viga, eu venho e monto o esquema estático da segunda viga, que é isso daqui. 12,19, 5,9 e 6,9. Né? Se a gente for pegar aqui as dimensões, ó, daqui a aqui, tem o 3,95, daqui a aqui 72 e daqui a aqui 98. Vamos fazer a acumulativa? E checar lá no projeto. 3,95, portanto, é o primeiro apoio. Né? Pego daqui, do meio, até aqui, 3,95. Então, bateu lá com o nosso esquema estático. Depois, 4,67. Então, daqui até aqui, 4,67. E do apoio até a ponta do balanço, vai dar, até a ponta aqui, 5,65. Os 5,55. 5,65 até a ponta da nossa viga. Então, nosso esquema estático está corretíssimo. Tá ok? E aí a gente pode, portanto, encontrar os momentos que nós vamos utilizar para calcular as nossas armaduras. Então, eu tenho um momento aqui de 9,94 no meio desses dois apoios, né, o vão biapoiado. E aí eu tenho o balanço que tende a aumentar esse pico de momento negativo para 33,59. Certo? Portanto, nós temos os momentos para calcular a nossa viga. Eu vou utilizar essa mesma sequência aqui para calcular a viga. Então, eu vou pular para a próxima página aqui. E o que eu preciso para calcular uma viga? Eu preciso justamente das dimensões dessa viga, né? Da seção, né? O BW, o H. Então, vamos preencher isso daqui. Vou colocar um textinho primeiro, né? Cálculo da viga lateral. BW. BW, que é a largura da seção, 15 centímetros. H, que é a altura total da seção, que é 30 centímetros. Então, 15 centímetros, 30 centímetros. O D, que é a altura útil da seção, que vai ser o H menos um cobrimento, que eu vou considerar aqui 2,5 centímetros. Tá? Pode ser de 2,5 a 3 centímetros, eu vou considerar 2. O FCK, como nós utilizamos FCK de 20, se não me engano, para as lajes, nós vamos utilizar FCK de 20 aqui também, porque as lajes e as vigas vão ser concretadas ao mesmo tempo. Então, vai ser o FCK de 20 MPa. Calculando o FCK, eu vou calcular o FCD, que é justamente o FCK minorado em 1,4, e eu vou converter também a unidade, né, para ter a unidade em kN por centímetro quadrado. Então, vai ser FCK dividido por 1,4, tudo isso dividido por 10, eu tenho 1,43 aí, kN por centímetro quadrado, tá certo? Então, é só para ajustar as unidades. E eu tenho que colocar aqui também, porque na próxima aula nós vamos calcular os estribos, né? FYD, que é a capacidade a tensão máxima do aço na mesa de escoamento,
que é de 50 dividido pelo fator de segurança do aço, que é de 1,15, 43,5, arredondando aí, kN por centímetro quadrado. Maravilha, então essas são as informações iniciais que nós precisamos. E agora, as informações de momento. Eu vou colocar aqui o MK, que é aquele momento que a gente encontra lá no esquema estático. Vou colocar MK1, que vai ser esse primeiro momento aqui, de 9,94. E depois MK2, que vai ser o momento negativo. Então, nós vamos calcular duas armaduras, esse para o momento positivo e uma para o momento negativo. Então, MK1 é de 9,94 kN metro. Eu preciso encontrar o momento em kN centímetro. Então, na hora de aplicar o fator de segurança, eu já vou alterar as unidades. Então, vou chamar aqui de MD1, que vai ser o MK1 vezes 1,4 vezes 100. Assim, eu já ajusto as unidades para kN centímetro. MK2, mesma coisa. O MK2 é 33,59. 33,59. kN metro. Eu novamente preciso achar o MD2, que vai ser o MK2 vezes 1,4 vezes 100. Isso vai me dar em kN centímetro. Maravilha! Então, coloquei os dois momentos. Posso, portanto, calcular a armadura. Eu vou utilizar a tabela do KCKS. Então, vou colocar aqui, ó, trecho de momento positivo. Então, esse vai ser o MK1, né? A área de aço por MK1. Então, vou encontrar o KC1, que vai ser BW vezes D ao quadrado, dividido por MD1. Isso vai me dar um valor de 8,15 de Kc. Esse valor de 8,15 de Kc, o que eu faço com ele? Eu entro lá na tabela do KCKS, né, que é essa tabela aqui. Vou deixar disponível para vocês aí na descrição do vídeo. Com essa tabela, eu vou aqui na coluna do concreto de 20 MPa e vou encontrar aquele valor de 8,15. 8,15, eu tenho aqui 7,8 e 9. Então, 8,15 está entre esses dois valores. Então, eu tenho 0,24 de Ks. Estou no domínio 2. Então, voltando lá para o MatCAD, vou colocar aqui o valor de Ks como sendo 0,024. Com isso, eu calculo a armadura. Então, a S1 vai ser Ks1 vezes MD1 dividido por D. Aí eu tenho, aqui eu esqueci de colocar o Ks1, eu tenho uma armadura de 1,2 centímetros quadrados. Né? 1,2 centímetros quadrados. Não vamos definir ainda uma área de aço, vamos calcular o momento negativo. Por quê? Porque ele é o mais preocupante. Como a nossa viga é uma viga com uma seção relativamente pequena, né, de 15 por 30, eu tenho que analisar se a seção vai conseguir resistir a esse momento. Né? Então, antes de definir aqui uma armadura, vamos calcular primeiro o momento mais preocupante aqui. Então, eu venho aqui e vou colocar trecho de momento negativo. Vou mudar para Kc2, vai ser MD2, e aqui Ks2, vou mudar tudo para 2, e aí ele já vai me dar o valor final. Então, a S2 vai ser o Ks2 vezes MD2 dividido por D. Vejam só, eu tenho o Kc2 como 2,41. Se eu for aqui na tabela do KCKS, coluna de concreto de 20 MPa. Então, 2,41. Tenho 2,9, 2,6. 2,41 está abaixo, né, ou melhor dizendo, acima da linha dos 50%, o que não é permitido. Né? A gente tem que trabalhar abaixo da linha dos 50%. Trabalhar aqui, né, no máximo, aqui, 0,48, ou mais recomendável trabalhar entre 0,28 e 0,40. Né?
como nós estamos aqui abaixo da linha dos 50%, nós não podemos utilizar essa seção ou não podemos utilizar esse concreto. Nós temos duas alternativas nesse caso. Ou a gente aumenta a resistência do concreto para um concreto de 30 MPa e vê o que dá. Então, dá 2.4, né? Então, se eu aumentar para 30 MPa, 2.4, vou estar aqui, ó, acima da linha dos 40%. Então, portanto, estou ok. Poderia utilizar o concreto de 30 MPa mantendo a seção de 30. Com a seção com o concreto de 25, vamos ver o que dá. Eu tenho 0,42, ainda poderia usar um concreto de 25. Então, ou eu aumento o concreto para 25, ou 30 MPa, né? Porque 25 é mais incomum encontrar hoje em dia, né? Então, hoje em dia eles estão pulando de 10 em 10 as concreteiras. Então, ou é FCK 20 ou FCK 30. Então, algumas concreteiras não estão fazendo mais intermediário, né? Que seria o 25. Mas se você tiver essa opção, você pode utilizar. Ou uma segunda opção seria alterar a seção de concreto. Ao invés de utilizar, no caso aqui, 30 centímetros de altura, utilizar 5 centímetros a mais, por exemplo. Né? Com 5 centímetros a mais, vamos ver o que acontece. Eu tenho um aumento de KC para 3,36. 3,36. Logicamente que eu tenho que considerar também a carguinha lá adicional do concreto, tá? Mas é só para a gente ter uma base aqui. Na coluna de concreto de 20 MPa, 3,36 está mais ou menos aqui, ó, entre 3,5 e 3,7, onde eu tenho um KS de 0,26 ou 0,27. Certo? Então, vamos partir para essa alternativa de aumentar a seção. Por quê? Porque aí eu vou conseguir utilizar o mesmo concreto, vou utilizar um pouquinho mais de concreto, mas ainda mantendo a resistência de 20 MPa. Né? Porque pode ser que esse 20 MPa seja uma consideração do cliente, ele quer pagar mais barato no concreto, enfim. Né? Aí você tem que definir com o seu cliente, ou com o arquiteto, ou com o engenheiro que fez o projeto arquitetônico. Tá certo? Então, para isso nós temos que aumentar um pouquinho a carga lá, né, de peso próprio. Então, aqui no peso próprio da viga, eu vou colocar 35 centímetros. Né? Então, aumentou um pouquinho a carga aqui, ó, da viga principal e da viga frontal também. Então, isso vai alterar um pouquinho aí os resultados. Então, eu vou ter que mudar lá nas cargas aqui, ó. Então, aqui de 6,97 foi para 7,16. Então, aqui, 7,16. Vamos encontrar a nova reação de apoio. Foi para 7, não deu muita diferença, deu 0,10 kN de diferença. Agora, a gente vai para essa viga aqui e vamos alterar a carga de reação de 0,6 para 7, né? De 6,9 para 7. Então, eu venho aqui e vou mudar para 7. E a carga distribuída, portanto, ficou com 12,37, ao invés de 12,19. Então, vamos colocar 12,4. Vamos ver se alterou muita coisa no momento. Ó. O momento foi para 10,15, da barriguinha positiva, e da negativa 34,07. Então, a gente pode alterar isso aqui no memorial de cálculo. Por isso que é bom ter memorial de cálculo. As coisas facilitam, né? 10,15 e 34,07. 34,07. Beleza, então nós já alteramos a diferença de carga aqui em relação à seção. Então, com isso, eu tenho uma nova armadura para o momento positivo aqui, que deu 1,04 centímetros quadrados. E a minha armadura para o momento negativo é de 3,5, né? 3,5 centímetros quadrados aqui. No caso mas eu esqueci de mudar, né, o KS2.
Então, eu vou ter que mudar o KS2 aqui, que é 3.7, 3.3 dá 0,27. Então, meu KC aqui, ó, vamos recapitular, porque até eu fiquei perdido agora. KC2 deu 3.3, tá? Então, se eu vier aqui na tabela, 3.3, eu tenho 0.027 de KS. Então, 0.027 de KS. Isso vai me dar uma área de aço de 3.96 centímetros quadrados. Certo? 3.96 centímetros quadrados. Com isso, eu tenho que definir qual a bitola que eu devo usar. 3.96, quase 4 centímetros, vamos arredondar para 4 centímetros. Eu poderia, por exemplo, usar duas barras de 16 milímetros. Porque duas barras de 16 milímetros dá exatamente 4 centímetros. Vejam só, duas barras de 16 milímetros dá 4 centímetros. Por que é interessante usar duas barras de 16 milímetros? Eu mantenho a simetria, porque eu vou ter duas barrinhas, uma de cada lado, ali na viga, se eu cortar ela no meio. E é uma barra relativamente fácil de encontrar. Posso utilizar também, por exemplo, vamos ver, duas barras de 12,5 e duas de 10 milímetros. Dá um pouquinho mais aí, vai dar 4,1 centímetros quadrados. Não fica tão interessante, fica um pouco acima do que a gente precisa. 3 barras de 12,5 não dá, porque dá 3,75. Então, acho que a melhor opção mesmo seria utilizar duas barras de 16 milímetros. Então, é isso que a gente vai utilizar. Então, textinho aqui, duas barras de 16 milímetros para aquele momento negativo. Certo? Considerando essas cargas aí. E aqui, na armadura da barriguinha positiva, eu vou ter uma área de aço de 1,04. Eu poderia, por exemplo, utilizar duas barras de 8 milímetros, que vai dar 1 centímetro. Ficaria um pouquinho abaixo, mas não tão abaixo. Mas só para vocês não dizerem que eu estou roubando aí, vamos colocar aqui duas barras de 10 milímetros. Então, textinho, duas barras de 10 milímetros. Certo? Então, ficou assim a nossa viga, a armadura longitudinal da nossa viga. Certo? Com essa armadura longitudinal, nós podemos depois fazer o detalhamento, que eu vou fazer o detalhamento tanto em 2D quanto em 3D para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele ficou relativamente longo. No próximo vídeo, nós vamos fazer, portanto, o dimensionamento das armaduras transversais, os estribos desta viga aí. Certo? E aí vai ter um último vídeo que vai ser o detalhamento, onde nós vamos falar lá tanto do detalhamento da viga quanto da laje lá, em aspectos de montagem dessas armaduras. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse conteúdo, se você ficou até o final do vídeo, parabéns, primeiro, pela paciência. E deixa aí o seu comentário se você ficou com alguma dúvida. E curta o vídeo e compartilhe se for possível. Certo, pessoal? Então, agradeço mais uma vez a sua audiência até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, até lá!